Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre projeto político-pedagógico. A respeito da relação do projeto político-pedagógico com o currículo, assinale a opção correta. Letra A. Os conteúdos curriculares já estão determinados nos livros didáticos e no PPP, bastando a seleção dos livros que serão adotados. B. O PPP estabelece as ações e estratégias da escola, enquanto o currículo se preocupa apenas com os conteúdos a serem ensinados. C. O currículo descrito no PPP se restringe aos componentes curriculares que serão trabalhados pela escola. D. As diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais determinam os currículos e o PPP apenas seleciona os conteúdos que serão adotados. Letra E. A definição no PPP do tipo de cidadão a ser formado delineia elementos importantes do currículo. Muito bem, nessa questão é importante frisar, ressaltar que o PPP ele vai além de simplesmente selecionar conteúdos curriculares. Ele define a visão de educação e os princípios pedagógicos que nortearão o currículo, delineando elementos importantes para a formação do tipo de cidadão desejado pela instituição de ensino. Então, de acordo aí com o que está sendo pedido e de acordo com o que foi colocado aí, né, a opção a ser marcada aqui é a letra E. A definição no PPP do tipo de cidadão a ser formado delineia elementos importantes do currículo. Sobre os elementos constitutivos do PPP, considere a alternativa que discorre sobre o currículo. Letra A. Constitui-se na organização do conhecimento historicamente construído e sua reconstrução na escola, envolvendo necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico e legal que o sustente. B. Refere-se aos objetivos para todos os segmentos escolares, expressando as prioridades da escola de forma clara e significativa. C. Mecanismo institucional de participação de todos os envolvidos com o processo educativo, que consiste na revisão periódica das atribuições específicas e gerais, sendo necessária uma distribuição de responsabilidades entre os atores. D. Aspecto básico a ser considerado na concretização do PPP da escola, devendo estar respaldado nas atitudes de solidariedade e reciprocidade. Bom, só lembrando que nós estamos falando aqui sobre os elementos do PPP, né? Mas levando em conta que é um currículo, né? Ou seja, eu considero a alternativa que discorre sobre o currículo. Então, entre os itens, a gente analisando aqui, entre os itens, se você não se atentar de fato ao que está sendo pedido, pode ser que talvez você erre, né? Essa erraria, se caísse na sua prova de concurso de seleções, talvez você erraria se não se atentasse aqui ao enunciado que está sendo pedido, sobre os elementos constitutivos do PPP. Considere a alternativa que discorre sobre o currículo, certo? Então, de modo que a opção aqui a ser marcada é a letra A. Por quê? Porque o currículo ele é um dos elementos constitutivos do PPP, certo? E envolve a organização do conhecimento, a interação entre os sujeitos da escola e a escolha de um referencial teórico e legal que o sustente. Então, a opção a ser marcada aqui nessa questão é a letra A. De acordo com José Carlos Libânio, o planejamento abrangente de todo o conjunto de atividades escolares, não apenas do currículo, recebe o nome de letra A, ensino, B, cultura organizacional, C, projeto pedagógico, D, avaliação, E, comunidade de aprendizagem. Bom, estamos falando aí do projeto pedagógico, certo? Recebe o nome de projeto pedagógico. O planejamento, né, como colocado aqui pelo nosso autor, José Carlos Libânio, o planejamento abrangente de todas as atividades escolares, não apenas do currículo, é chamado de projeto pedagógico, certo? Ele engloba diretrizes para o ensino, a cultura organizacional, a avaliação e a construção de uma comunidade de aprendizagem. Então, temos aí como
Letra a ser marcada, letra C. Numa escola exclusiva, as diretrizes pedagógicas, currículo, planejamento, metodologia e avaliação e o plano de trabalho compartilhado pelo coletivo escolar devem constar no documento. Letra A, plano de disciplina, plano de aula, calendário escolar. D, projeto político-pedagógico. No caso aqui, deve constar onde? No projeto político-pedagógico, certo? Então, o PPP é o documento que deve conter as diretrizes pedagógicas, né? A metodologia, a avaliação de uma escola inclusiva, certo? Ele é um instrumento essencial para orientar o trabalho coletivo e garantir uma educação de qualidade inclusiva para todos os estudantes. Então, a opção a ser marcada, letra D. O projeto político-pedagógico tem sido concretizado no documento que registra o conjunto de decisões e ações para o desenvolvimento do trabalho educativo. É importante destacar que todo o projeto pedagógico traz, de modo apenas explícito, olha o que aqui diz, de apenas explícito, uma concepção de educação, e é justamente essa compreensão que caracteriza a dimensão política do projeto pedagógico. Bom, no caso aqui, vale destacar que todo projeto pedagógico ele traz de forma explícita, não apenas explícita, ou seja, de forma explícita e implícita, uma concepção de educação, e é essa compreensão, né, como colocado no enunciado, que caracteriza a dimensão política do projeto pedagógico. Então, uma afirmativa falsa, né, porque traz de forma implícita também, certo? Então, uma afirmativa falsa. Mais uma afirmativa. Ao entender o PPP como as intenções e as práticas de se trabalhar com as trajetórias de formação de educandos e educadores, pode-se dizer que ele se identifica com o currículo escolar. Como tal, o PPP precisa ser resposta a uma demanda viva que decorre da leitura da realidade. Sim, temos aí uma afirmativa verdadeira. O projeto político-pedagógico se identifica com o currículo escolar, pois ambos, né, os dois, estão relacionados às intenções e práticas de formação dos educandos e educadores, como bem colocado no enunciado, certo? Então, o PPP ele deve ser uma resposta viva, sim, como colocado aí, né? Ele deve ser uma resposta viva às demandas que surgem da leitura da realidade da comunidade escolar. Então, afirmativa verdadeira aí a ser marcada. Um PPP que registre a proposta de um currículo crítico, isto é, um currículo comprometido com a superação das realidades opressivas, voltado para o desenvolvimento da autonomia dos seres humanos e para a luta pela ampliação das condições necessárias para uma vida digna para todos. Pode também significar uma forma de resistência aos currículos hegemônicos. Sim, temos aí também uma afirmativa verdadeira, porque um projeto político-pedagógico que propõe um currículo crítico e comprometido com a superação das realidades opressivas, como colocado, né, voltado para a autonomia dos indivíduos e a luta pela ampliação das condições dignas de vida para todos, pode ser uma forma de resistência aos currículos hegemônicos, como foi colocado no enunciado aí. Então, afirmativa verdadeira. Vamos lá, temos aqui um pequeno trecho, né, um pequeno texto aqui, algumas afirmações, para que a gente possa analisar algumas afirmativas. Vamos lá, o projeto político-pedagógico é uma das condições fundamentais para que se afirme a identidade da escola como espaço necessário à construção e ao exercício da cidadania. O currículo constitui o elemento nuclear do projeto pedagógico. É ele que viabiliza o processo de ensino e aprendizagem e deve contemplar a formação da identidade cultural do aluno. São diretrizes a serem consideradas na construção do currículo. Considerar essencialmente a cultura erudita, o saber sistematizado, objetivo e neutro. Então, temos aqui uma afirmativa falsa, porque ao construir o currículo, né, é importante considerar não apenas a cultura erudita, como foi colocado aqui, tá certo? Mas também as diferentes manifestações culturais,
o saber popular e as vivências dos alunos, né, buscando ali uma formação que respeite e valorize a diversidade cultural e social. O currículo ele deve ser inclusivo e aberto à pluralidade de saberes e experiências. Por isso, temos aí uma afirmativa falsa. Valorizar a razão sociológica e antropológica, na qual a ênfase é posta na diversidade cultural do universo da população escolarizada. Sim, temos aí uma afirmativa verdadeira. Valorizar a razão sociológica e antropológica, que considera a diversidade cultural dos alunos, é uma diretriz, né? É uma diretriz importante na construção de um currículo que respeite a identidade cultural e social dos estudantes, porque isso contribui, né? Favorece para uma educação mais inclusiva e sensível às diferentes realidades dos alunos. Então, temos aí uma afirmativa verdadeira. São diretrizes a serem consideradas na construção do currículo. Vamos lá, isso de acordo aqui com o nosso contexto, tratar as diferenças e as identidades sociais e culturais como processos dinâmicos em permanente construção. Sim, temos aí uma afirmativa verdadeira. Ao tratar as diferenças, né, ao tratar as diferenças e identidades sociais e culturais, como processos dinâmicos em permanente construção, o que vai acontecer? O currículo valoriza a diversidade e reconhece que as identidades dos alunos são complexas e estão em constante evolução. Isso contribui para uma educação mais inclusiva e respeitosa das diferentes trajetórias de vida dos estudantes. Então, temos aí uma afirmativa verdadeira. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.